Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos pedir ao nosso Deus que tenha suas mãos estendidas para nos guardar, nos proteger, nos abençoar. Que o nosso dia e a nossa semana seja de paz, debaixo das potentes e misericordiosas mãos do Senhor. Vamos trazer um estudo nesta manhã que tem por tema Amor de mãe, que mesmo de luto continuou zelosa e que não abandonou seus filhos. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel e o texto básico está em 2 Samuel 21, verso 10. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Estamos vivenciando tempos difíceis, onde as crises fazem parte de nossos dias. Como será que estamos enfrentando esses momentos de crise, de dor e sofrimento? Aceitando ou lutando para que esses momentos sejam amenizados? Somos servas de Deus e cremos que o Senhor vai sempre estar junto de nós e nos perguntamos por que o Senhor permitiu. Nesses momentos, não podemos entender que temos que encarar uma realidade a qual não demos causa, mas que estamos sofrendo as consequências de alguma coisa que foi feita por alguém e que acabou por se refletir em nós. Esse estudo vai nos colocar diante de uma mãe que amava seus filhos e que não teve como livrá-los da morte, mas que os livrou na morte. Mas como foi que isso se deu? A palavra nos diz: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. 2 Samuel 3, verso 7. Rispa é uma personagem bíblica muito pouco conhecida de uma parte dos cristãos, mas sua história é a de muitas mães de nossos dias, filhos que são levados por mãos que os devoram e que determina o seu fim. Para falar sobre o que ocorreu, vamos ter que contar um pouco da história de Davi, como sendo rei. Rispa era uma mulher ignorada, pois uma concubina era como se fosse uma escrava, sem nenhuma importância. Mas essa mulher veio a se tornar um personagem bíblico por seu amor e sua bravura de mãe, que ama seus filhos e que luta por eles, mesmo depois de mortos. É em Rispa que vamos encontrar a grandeza de uma mulher e mãe. Saul morreu e Davi foi posto rei em Judá. Mas para que melhor venhamos a entender o que aconteceu com os filhos de Rispa, que também eram filhos de Saul, com uma concubina, vamos à palavra que está no Novo Testamento. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, verso 21 e 22. O que vemos foi que, com a morte de Saul, Davi foi levantado rei, e que era segundo o coração de Deus, e que executaria toda a vontade de Deus. Israel era abençoada por Deus no reinado de Davi, mas houve um tempo que Israel passou por uma grande seca e fome. Davi consultou a Deus para saber o porquê de estar isso acontecendo no seu governo, que sempre era abençoado. Vamos ver como isso se deu na palavra.
E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebianitas. 2 Samuel 21, verso 1. Como cristãos que somos, conhecemos a história de Davi. Cometeu muitos erros, mas sempre voltava, pedia perdão arrependido de seus erros e buscava fazer a vontade de Deus. Assim foi que, ao ouvir a resposta que o Senhor deu a ele, revelando o motivo daquela seca e da fome que havia se abatido sobre Israel, Davi sentiu a necessidade que havia em ser esse erro reparado. Mesmo que Saul já fosse morto, a ele caberia reparar esse erro, pois havia necessidade de ver aquela situação mudada. Foi então que Davi foi aos Gebianitas perguntar de como ele poderia reparar o erro que foi cometido por Saul. É aqui que começa a história de Rispa e de seus 2 filhos. Isso a palavra vai nos revelar. Disse, pois, Davi aos Gebianitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoareis a herança do Senhor? Então os Gebianitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. 2 Samuel 21, verso 3, de 3 a 6. Foi o pedido dos Gebianitas que a eles fossem entregues 7 filhos de Saul, para que fossem por eles enforcados. O que vemos foi que os Gebianitas isentaram Israel de culpa, isentaram também a Davi, mas não perdoaram a casa de Saul. Caberia a Davi escolher 7 dos filhos de Saul, e foi assim que fez, pois Saul já havia morrido, assim como seu filho Jonatas. Foi então que Davi escolheu a Armone e a Mefibosete, que eram filhos de Saul, com sua concubina Rispa, filha de Aia. E não poupou os 5 filhos de Merabe, que eram netos de Saul, já que filhos da filha de Saul. Feita a escolha, o rei Davi levou estes 7 homens para os Gebionitas e os entregou a eles para que fossem enforcados. 2 Samuel 21, verso 9, assim nos relata: mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de André, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. 2 Samuel 21, verso 8 e 9. Mas qual terá sido o motivo de Deus ter punido Israel com seca e fome por 3 anos? Pois foi esse um tempo difícil e com grandes perdas para o povo e toda a nação. Como já vimos na palavra, a resposta que o Senhor deu a Davi quando foi consultado, ele disse: Senhor, lhe disse,
É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebianitas. 2 Samuel 21, verso 1. Mas por que foi que Saul cometeu o pecado que deveria ser punido quando matou os Gebionitas? A resposta está em Josué. Isso mesmo, em Josué. Vamos a ela. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Josué 9, verso de 1 a 3. Os Gebianitas vieram em socorro de Josué e do povo de Israel. Ali foi feita uma aliança entre Israel e Gibeon. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué 9, verso 15. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Josué 9, verso 19. Saul já havia morrido, mas havia um juramento de que aquele povo não poderia ser tocado por Israel. Saul quebrou essa aliança e as consequências de sua desobediência agora recaem sobre os ombros de Davi, que estava diante de dura situação. De um lado, o povo de Israel sofrendo com a seca e fome, e de outro lado, a dor de mandar enforcar homens da sua própria família, pois Davi era genro de Saul, e 5 dos homens escolhidos eram seus sobrinhos, pois eram filhos da irmã de Mical, a mulher de Davi. Mas o juramento feito por Josué àquele povo foi que: isto, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Josué 9, verso 20. O juramento foi feito e teria que ser cumprido por Israel. Juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Veja que eles juraram em nome do Deus de Israel. São muitos que juram pelo nome e diante do Senhor, mas que não são capazes de cumprir o juramento. Pessoas com suas vidas destroçadas. Quantas mortes temos assistido por alianças feitas perante o Senhor? No casamento, por exemplo, essas alianças são registradas diante do Senhor, por isso elas têm um peso de responsabilidade e compromisso. Vamos agora entender o tema desse estudo, pois vamos encontrar uma mãe de luto que não abandonou seus filhos e continuou zelando e velando por eles, mesmo depois que haviam sido mortos, pois era uma mulher de caráter forte. Não teve como livrar seus filhos de serem entregues por Davi aos Gebianitas, mas deixá-los jamais. Tendo Davi escolhido os 7 homens e os entregou na mão dos Gebianitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega e nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. 2 Samuel 21, verso 9. Eles foram mortos e deixados esquecidos, pendurados naquela forca. Eles não podiam ser enterrados, eram considerados malditos
e teriam que ficar expostos para serem devorados pelas aves de rapina e pelos animais. Mas havia uma mãe que não iria permitir que assim fosse. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da sega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. 2 Samuel 21, verso 10. Mãe nenhuma poderá ver seus filhos sendo tidos como malditos, nem mesmo depois da morte. E os enforcados assim eram mortos, por serem tidos como aqueles que cometem crimes. Aqueles homens estavam pagando pela desobediência de Saul. O pecado não era deles. Rispa tinha consciência disso. Seus filhos eram inocentes, e foi por isso que não permitiu que os restos daqueles 7 homens, entre eles seus 2 filhos, fossem consumidos por animais selvagens e urubus. Isso para ela seria algo considerado mais degradante, desonroso, humilhante e vergonhoso que pode acontecer a uma pessoa inocente. Foi, sem dúvida, essa desgraça de seus 2 filhos que causaram sua determinação para evitar que seus corpos fossem devorados por aves e animais. Dizem os teólogos que ela ali esteve por cerca de 6 meses, por dias e noites, velando pelos corpos de seus filhos e dos outros 5 que ali estavam juntos, unidos por uma mesma desgraça. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Em nossos dias, atitude como essa jamais poderia ser tomada, mas ainda assim eu quero trazer esse exemplo de mãe para os nossos dias. Ainda conhecemos muitos exemplos de mulheres corajosas que não esmorecem diante de uma situação contraditória que possa ter envolvido seus filhos. E Rispa torna-se um exemplo de mãe que está sempre no seu posto, mães que perderam seus filhos para as drogas, para o mundo do crime, para a prostituição, e que são considerados pelo mundo como malditos, mas para essas mães zelosas, embora seus corações estejam de luto pela dor e pelo sofrimento, embora os filhos já sejam considerados mortos pela sociedade e até por autoridades, elas estarão ali de joelhos dobrados diante do Senhor, impedindo a humilhação de terem o corpo comido por aves ou feras. Essas mães são comparadas à Rispa, pois o mundo já condenou seus filhos. Eles podem estar mortos pelo pecado e pela degradação moral, estão mortos em seus delitos e pecados, mas as mães como Rispa entendem que é preciso lutar por eles. Em oração, se colocam na torre de vigia para não deixar que aves ou feras, demônios das trevas, venham destruí-los ou destroçar o que ainda resta deles. Aquela mãe não desanimou e esperou com paciência até que suas preces foram ouvidas. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai, Quis. E fizeram tudo o que o rei
ordenara, e depois disso Deus aplacou com a terra. 2 Samuel 21, do verso 11 ao 14. O delito de Saul envolveu vidas humanas que não pode ser pago com dinheiro. Por isso assim lutaram com Davi. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa. 2 Samuel 21, versos 3 e 4. O que pediram a Davi de seus filhos, nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. 2 Samuel 21, verso 6. Vou encerrar esse estudo fazendo um alerta ao povo que me ouve. Não faça pacto ou juramento diante do Senhor que não venha a cumprir. Antes de jurar perante o Senhor, peça conselho a ele. Josué era um homem escolhido por Deus, mas veja como agiu. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselhos ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué 9, versos 14 a 15. As consequências foram a que acabamos de ver. Ficamos nos perguntando como porque é necessário matar 7 descendentes de Saul por uma coisa feita anos antes, relacionada com uma aliança de 400 anos de idade. Haverá resposta para isso? Ficamos intrigados quando a mãe de 2 dos executados permanece acampada ao lado dos 7 corpos para protegê-los, e quando pedem a Davi que lhes dê um enterro apropriado, junto com os ossos de Saul e de seu filho. Saul foi que deu causa à morte de seus filhos, mas pediu que fossem enterrados juntos. Quanto sangue temos visto ser derramado por pessoas que, diante do altar do Senhor e de um representante da autoridade de Deus, promete amar e respeitar o seu cônjuge até que a morte os separe, e logo em seguida rompe com esse juramento. Um dia, um casal jurou fidelidade a Deus no Éden e rompeu com esse juramento, e o sangue de um inocente teve que ser derramado para que essa aliança ou pacto fosse restaurado. Assim, o sangue daqueles 7 inocentes teve que ser derramado para que em Israel voltasse a chover e que voltasse a ter alimento, para que Israel voltasse a ter paz. Que nós possamos entender o que a palavra está nos dizendo. Não vamos fazer pacto diante de Deus se não vamos cumpri-los. Josué fez o pacto, Saul o rompeu e Davi teve que reparar esse erro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que a paz do Senhor seja sobre todos. Amém, meus irmãos.